Me casei com 15 anos de idade, grávida e apaixonada pelo pai do meu filho. Meu marido também me amava muito. Só que havia um problema. Ele era muito lindo fisicamente. Ele era atraente demais. Ele parecia um verdadeiro galã de novela ou de cinema, como dizem por aí. E por essa razão, onde quer que estivesse, chamava a atenção das garotas. Deixava as mulheres de queixo caído, inclusive as casadas. Inclusive as casadas que viviam se insinuando para ele. Inclusive as casadas. Não era nada fácil para mim ficar observando essas coisas, ainda tão nova, 15 anos, grávida, e ele tão paquerado. As pessoas não respeitavam a mim, mesmo eu ali do lado dele grávida, elas olhavam para ele. Era muito bonito mesmo. Não era fácil para mim conviver com aquilo. Podíamos estar num barzinho, numa festa, na rua mesmo, e as mulheres não estavam nem aí com a minha presença. Olhavam mesmo, babavam, paqueravam. As mais ousadas chegavam até olhar para trás. Teve uma vez que duas garotas passando por nós, na maior cara de pau, chegaram a parar e até suspiraram. Fizeram assim, ó. Nossa! Eu fiquei com tanta raiva que por pouco não deu confusão. Sempre foi assim. Só que ele não tinha culpa de ser tão bonito. Eu também não tinha culpa de ter me apaixonado por ele. E ele também se apaixonar por mim. Nunca foi de aproveitar. A verdade tem que ser dita. Nunca foi de se aproveitar do fato de ser bonito e me passar para trás. Ao contrário, quando ele percebia que estava sendo seguido pelos olhares dessas moças, mulheres, garotas, ele me puxava, ele me abraçava, ele me beijava. E com isso acabava deixando a todas sem graça. E eu fazia questão também de abraçá-lo, agarrá-lo, trazê-lo para mim e o beijava bem gostoso, como querendo dizer para todas: olha, ele é meu, tá? Ele é meu, ele é só meu. Chegou a época em que eu e meu marido, num desrespeito à casa, num desrespeito à minha filha, ela até podia ter o seu vício, mas que fosse fazer isso lá fora, no quintal, na porta da rua, eu fiquei decepcionada e indignada. Naquela noite mesmo, eu liguei para minha mãe e pedi que ela no dia seguinte viesse tomar conta da neta, pois eu ia ter de procurar uma outra pessoa para esse trabalho, pois essa eu ia dispensar sem dúvida alguma. Na manhã seguinte, mamãe veio para casa. E quando a babá tocou a campainha, eu já fui atendê-la lá fora. E falei que não precisava mais, sabe, que ela estava dispensada. Mas ela queria saber, mas por quê? Por quê? Eu cuidei bem da criança, o que aconteceu? Por quê? Por quê? Olha, devido a tudo que você fez dentro de casa. Você queimou a coxa, tá lá a coxa furada. Você queimou a toalha da mesa do centro, pontas de cigarro. Olha, tinha um dos cinzeiros e estava cheio. E que mesmo assim, olha, eu estou pagando o teu dia, estou dando até um em dobro, porque você veio hoje, eu vou dar 2 dias, mas você pode voltar para sua casa. A moça não gostou. A moça não gostou nada. A moça, ela ficou com uma cara de enfesada, uma cara assim de gente brava, mas ela não gostou nada, mas nem um pouco do que eu fiz. De cara feia, ela pegou o dinheiro do dia anterior, pegou o dinheiro do dia que ela veio trabalhar e virou as costas. Nem me disse até logo. Simplesmente virou as costas e foi embora. E eu consegui arrumar rápido outra pessoa, e esta sim foi muito boa. Passados uns dias que eu havia dispensado esta tal babá, essa primeira babá, eis que eu fiquei sabendo através de amigas da vizinhança que ela tinha espalhado, ela tinha comentado que eu tinha mandado ela embora porque o meu marido tinha dado em cima dela. E eu
com ciúme, eu mandei ela embora. Ah, mas tenha paciência. Com todo respeito a ela, mas se meu marido tivesse que dar em cima de alguma mulher, pô, ele tinha pra escolher. Não ia dar em cima justamente dela, sem nenhum demérito, mas não era nenhuma, sabe, assumidade, não era nenhuma beldade. Não, mas ela falou, não, foi porque ciúme. Ele ficou dando em cima de mim, e ela me mandou embora. É ciúme, ciúme. Uma mentira sem tamanho. Meu marido mal conhecia essa moça, mas era para se vingar de mim por tê-la dispensado. Ela voltou a comentar esse assunto várias vezes ali no pedaço, dizendo que o meu marido estava em cima dela. Meu marido só não largava de mim porque, sabe, eu pegava no pé dele. Não parava de comentar essas coisas, mas eu não me rebaixei. Eu não desci do meu pedestal. Não fui tirar satisfação, deixei pra lá. Sabe, conversa de baixo não me atinge. Porque é aquela história, se você vai tirar satisfação, você arma barraco. É o que a pessoa quer, que você vai tirar satisfação. Porque ela estava louca da vida de eu ter mandado ela embora. Louca, então começou a inventar essa história. E pior ainda, se você vai tirar a satisfação, arma o barraco, e é o que a pessoa quer, eu ignorei. Não dei esse gostinho pra ela. E ela deitou a língua, falando que o meu marido continuava dando em cima dela. Se bem que por dentro eu estava furiosa. O fato de ignorá-la, com certeza deixou ela mais louca ainda. E esta moça, então mudou de tática. Deu de me perturbar de outra forma. Certa manhã eu saí para comprar pão e leite. E quando eu volto na entrada da minha casa, encontrei no vaso de plantas velas pretas e vermelhas fincadas na terra e acesas. Ao todo 13 velas pretas e vermelhas. 13, era uma preta e uma vermelha, uma preta e uma vermelha, uma preta e uma vermelha, até formar 13. Eu olhei aquilo e tremi. Não é esse negócio de acreditar ou não acreditar, mas você treme quando você vê uma coisa dessa na porta da sua casa, no vaso de flor que você tem ali na porta. Quem poderia ter feito aquilo e por quê? Mas logo me veio à cabeça, só podia ser a tal sujeitinha que eu dispensei. Apaguei aquelas velas todas, fiz o sinal da cruz, peguei um saco de lixo, olha, e envolvi a minha mão com aquele plástico, eu não quis nem pegar naquelas velas, joguei tudo naquele saco e deixei encostado no poste para o lixeiro levar. E entrei nervosa, e sozinha eu xingava de tudo quanto era nome essa desgraçada. Mas eu xingava mesmo essa lazarenta de tudo quanto era nome, que teve a ousadia, a coragem de se aproveitar da minha ida até a padaria. Quer dizer, ela devia estar na espreita. Ela devia estar, acho que desde madrugada, esperando a hora que eu saía para ela fazer aquilo. Não é possível, porque colocou as velas na minha porta enquanto fui na padaria. Mas não parou por aí. Esta moça mandou mais coisas para minha porta. E eu pegava e com raiva jogava tudo fora. Eu só sei que essa perseguição me atingiu, me perturbou. Sinceramente, eu comecei a sentir dores de cabeça, coisa que eu nunca tive. Comecei a sentir uma certa indisposição. Começou a me faltar paz. E ainda por cima começaram os desentendimentos. Meu marido começou a ter umas certas amizades que eu não aprovava. Na verdade, nada mais era como antes. Mesmo assim, ainda tivemos mais um filho. E depois, um casalzinho. Primeiro um menino e no ano seguinte uma menina. Portanto, foram 4. E quando engravidei da menina, que foi uma gravidez não planejada, que com 3 nós achamos que estava demais, o plano nosso era 2 filhos, aí veio o 3º, mas veio a 4ª não planejada. Eu comecei a pensar em fazer laqueadura, mas a assistente social, devido à minha idade, insistiu que meu marido deveria ele fazer vasectomia e não eu fazer laqueadura. Você é muito nova, teu marido tem um pouquinho mais de idade. Para que mexer no teu organismo? Deixa ele fazer vasectomia. Quando então ele me fez uma revelação que me horrorizou.
Ele havia usado droga injetável. Ele havia feito o teste de HIV e havia dado positivo. Eu estava de 8 meses. 8 meses, da última gravidez, a 4ª. Pensei em fazer laqueadura. Lá no hospital me disseram: por que o seu marido não faz vasectomia? Porque você está muito nova. Quando então ele me diz: eu usei droga injetável e eu fui fazer um teste e deu soro positivo. Só que os médicos só me revelaram isso após o parto. Meu bebê estava também contaminada, assim como eu. Dei à luz em fevereiro e no dia 1º de maio, meu marido foi assassinado numa briga de bar. Foi coisa horrível o que passei. No outro dia em que foi o sepultamento dele, a minha filhinha teve uma febre muito alta e a partir de então, só sofrimento. Ela aguentou por mais 3 meses e acabou morrendo. Portanto, eu fiquei viúva com 26 anos e com 3 filhos para criar. Nunca mais desde então me envolvi com ninguém. Desde que aquela amaldiçoada começou a jogar aquelas porcarias na minha porta, a minha vida virou de ponta cabeça. Segundo pessoas que conhecem esses tipos de trabalhos, eu nunca, jamais poderia ter tocado naquelas coisas para jogar no lixo. Tinha de ser feito diferente. Primeiro, jamais pegar com a mão direita. E segundo, tinha de ser com pessoas de terreiro, quimbanda. Mas eu, nervosa e sem conhecimento, toquei em tudo aquilo para botar tudo na lata de lixo. Estou relativamente bem de saúde. O vírus está no momento indetectável. Sinto muita solidão e nada dá certo na minha vida. Não sou feia, mas parece que ninguém me enxerga. O trabalho que foi feito para acabar com a nossa harmonia realmente funcionou. O trabalho que foi feito para acabar com a minha felicidade, felicidade que antes reinava absoluta, terminou. E aquela moça que toquei de casa com apenas um dia, servindo de babá para cuidar da minha primeira filha, pelos motivos que expliquei, realmente ela conseguiu se vingar. Acabou com tudo de lindo que eu tinha. Primeiro, meu marido assassinado. Antes, me faz a revelação do HIV. Eu infectada, minha filha com HIV, que se foi com 3 meses de vida. Muita saudade do meu marido. Um homem lindo, mas que errou. Ao se drogar, ao se envolver com drogas, foi justamente naqueles momentos, daquelas amizades que eu não aprovava. E, injetando drogas, acabou contraindo o vírus HIV. Quando eu pedi para que ele fizesse a vasectomia, e não eu, a laqueadura, foi quando ele me revelou, e eu estava de 8 meses. Quer dizer, ele já tinha me infectado. Os médicos mesmo não tinham falado assim de imediato. Só fui descobrir quando dei à luz que eu já estava infectada e a minha menina nasceu também infectada com HIV. Ela morreu com 3 meses e depois ele assassinado. Talvez até por problemas realmente ligados a essas pessoas. Mas assim mesmo eu tenho muita saudade dele. Um homem que até então era muito lindo, paquerado, cobiçado. E por dentro também era uma pessoa maravilhosa. Saudade da minha filhinha, que ainda bebê se foi, sem culpa nenhuma, pagou um preço de um erro do pai, devido ao vírus HIV. Tenho saudade dele e tenho saudade dela, mas ao mesmo tempo, eu fico triste por ele ter feito o que fez.
se droga com droga injetável, contrai o vírus HIV. Hoje, inclusive, não se fala tanto, não se fala muito, mas infelizmente ainda continua existindo casos de pessoas que inadvertidamente acabam se infectando, seja através das drogas injetáveis ou seja através do sexo. Infelizmente não se fala tanto como antes sobre o HIV, não se fala tanto como antes sobre a AIDS, como de repente parece até que já não existe mais. Mas eu estou aqui, vítima, que foi de um marido que, se drogando através da injeção, pegou o vírus, transmitiu a mim e eu transmiti a minha filha. Ele ficou soro positivo justamente quando no nosso relacionamento ele começou a ficar com algumas companhias, a andar com algumas companhias. Era como se todo aquele trabalho feito por aquela babá começasse a surtir os devidos efeitos. Quer dizer, tudo aquilo que ela quis desgraçar a vida, conseguiu. Destruir a felicidade, conseguiu, porque meu marido começou a sair com essas companhias e foi aí que conheceu essa tal da droga injetável, se tornou HIV positivo. Na hora da laqueadura, eu pedi para que ele fizesse a vasectomia, quando então ele faz a revelação que o exame tinha dado positivo. Eu sou Francisca Elizabeth, do Jardim Paulista. Eu sou costureira. E se alguém puder me dar bichinhos de pelúcia para fazer em casa, eu agradeço. Com HIV, soro positivo, mesmo embora nova, eu vivo isolada, dedicada aos meus 3 filhos, já que a caçula veio a falecer. Os outros 3 não têm nada, porque eles não pegaram a fase do pai se drogando. Foi a partir desse último filho que ele estava envolvido e se infectou, e infectou a mim e eu a filha. Ela morreu com 3 meses, ele assassinado num bar. Apesar de tudo, eu tenho saudade dele. Tínhamos tudo para sermos felizes a vida inteira, mas até aquela moça ser mandada embora, ser dispensada por mim, porque daquele dia em diante as coisas começaram a mudar, a virar de perna para o ar, cabeça para baixo. É impossível a gente acreditar que alguém é capaz de ser tão maldoso, pois essa pessoa conseguiu. Primeiro tentou espalhar para todo o bairro aqui do Jardim Paulista que meu marido deu em cima dela, e por causa disso, por causa de ciúme, eu tinha mandado ela embora. Como eu ignorei tudo, ela então começou a fazer esse trabalho. E desde aquele dia em que fui na padaria, quando voltei, no vaso de flores, 13 velas, a partir daí, as coisas começaram a mudar. E hoje mando esta carta para falar da saudade, apesar de tudo, do meu marido e de minha filhinha. E como vive em casa, e sendo eu costureira, queria que, se alguém pudesse me dar alguns bichinhos de pelúcia para eu fazer em casa, eu agradeceria, porque eu preciso trabalhar. Moro na rua Piratininga, eu não vou dar detalhes, mas no Jardim Paulista, em Barueri. Que saudade de você!
Francisca Elizabeth Jardim Paulista, Barueri. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A emoção do povo. Programa Eli Correia.